Então, pessoal, sejam bem-vindos, né? Mais uma web aula de instalações do sistema elétrico de potência, né? É, deixa eu já compartilhar a nossa... Um minutinho. Deu compartilhamento aqui, galera. Não, agora deu certo aqui. Tinha dado meio que uma travada. Um minuto aqui, galera. Deixa eu só dar um... Beleza. Lembrando aqui, pessoal, né? Semana passada aí, ó, depois... Disclaimer aí, ó. Aí, ó, dia 24, ó, vocês foram convidados aí para esse aulão do SAEP, né? Depois, porque geralmente nossas aulas é nas segundas-feiras, né? Então a nossa aula foi no dia 21, né? E essa aqui do SAEP foi dia 24. E caso ocorra outra aula, né? Eu vou, o monitor, né? No caso que é a monitora, a Letícia, vamos estar convocando vocês e avisando, né? Então, ainda, né? Ainda está o link da aula aqui, né? Que aconteceu semana passada. E aí, caso esteja outra aula aqui, a gente só vai mudar o rótulo aqui, o link basicamente vai ser o mesmo, tá bom? Aí aguardem maiores informes aí. Agora a gente indo para nossa web aula, pessoal, deixei aberto aqui. A gente está na aula 4 aqui, né? Então eu finalizei a análise da Smart Grid, né? Agora vamos ver o Fórum 2 aqui, ó, tá vendo? Ó, tem o Fórum 1. Fórum 1 é basicamente Smart Grid, né? A gente falar sobre a rede inteligente e tal, a gente já falou. Agora vamos falar do Fórum 1, porque aí, né, na próxima aula aí, a gente já fala atividade 1, dependendo aí, já fala da 1, da 2, né, mas o objetivo é a gente, né, comentar dentro do contexto do sistema elétrico de potência, né, como eu fazer análise, né, das soluções, né, e dentro do contexto, né, que vocês vão aplicar no dia a dia aí, como eletrotécnico, né, no tocante a instalações do CEP, tá bom? Então esse daqui eu vou deixar por enquanto de fogo morto, ó, aquela nossa pastinha, né? Nosso dossiê aqui, por enquanto ele não está cheio, porque a gente está só nos fóruns. Nesse caso aqui, o fórum, olha, lembrando, né? A gente está na aula 4 aqui, ó, lembrando aqui, ó, que fica lá na aba de comunicação, logo abaixo aqui, ó, olha, Fórum de Discussão 2. Ó, inclusive, ó, o Aurizo já postou aqui, ele já pegou na hora que vocês, às vezes a gente fica, o fórum geralmente a gente vem aqui e escreve, né? Aí geralmente você só vem assim, ó, nesse primeiro quadrado aqui de cima, né? Coloca responder e daí você escreve, né? Agora, além de você escrever aqui, a gente vai discutir agora, você vai colocar avançado aqui, ó. Na hora que você põe avançado, você consegue, ó, tá vendo essa setinha aqui, ó? Aí vamos supor que essa apresentação aqui, ó, no caso vai ser uma apresentação. Essa apresentação fosse a que você vai mandar, né, para mim. Então você vem aqui, ó, com ela, pode arrastar ela aqui, né?
ou então, né, upar o arquivo. Eu acho melhor você só vir aqui, ó, segura, ó, e arrasta para cá, tá bom? Fora o geralmente, né, ou você só põe, ó, de novo aqui, ó, você só põe em responder, aí você fala, né, dá a sua opinião, ou então você vai no avançado, né, que esse é o caso aqui, ó. O Aurizo já postou o dele aqui. Beleza. Então, o que que é essa segunda atividade, pessoal? Olha, o Fórum 2 aqui, ó, geração de energia elétrica, com base no estudo realizado no livro didático, né? Você vai lá no seu livro de instalações do CEP, né? Geralmente, ó, nesses dois capítulos aqui, ó, aqui, ó, geralmente, ó, você vai achar, né, o subsídio para discussão do, do Fórum 2, né, aqui, ó, no capítulo 1, ó, capítulo 4, né, é o da Smart Grid, ok. O capítulo 1 aqui, ó, fala sobre os vários tipos de energia, ó, geração de energia solar, eólica, hidráulica, térmica, nuclear, maré motriz. Essa maré motriz aqui é interessante. Então, você vai escolher uma dessas, ó, com base no estudo realizado no livro didático, né, principalmente o capítulo 2 aqui, né, elabore um slide contendo informações sobre determinado tipo de geração. São eles, né, eólica, então você não vai pôr, teve um aluno uma vez que colocou todos, mas você vai escolher um, né, um deles, e aí vai fazer o slide e uma apresentação, se eu não me falha a memória, são 8. A gente vai discutir aqui, dá uns 8 slides mais ou menos. O que que é importante? Ó, vai escolher uma dessas aqui, ok, né? O slide elaborado deve atender às seguintes perguntas, né, e requisitos, né? O que é energia pesquisada, né? O que que é a energia, né? No caso, se você escolher hidrelétrica, né? Olha, como é possível gerar energia através desse tipo de geração? Tem um exemplo aqui, galera. Só um minutinho. Isso aqui, ó, não siga esse daqui, não. Isso aqui é bem sucinto, só para. Eu fiz aqui só para, né? No caso que eu escolhi hidrelétrica, né? O que que é usinas hidrelétricas por meio, né? Funciona por meio de queda d'água, né? Uma pressão de água, né? A estrutura da usina é composta por barragem, e tal. Vocês estão vendo que está bem simplista aqui, né? Aqui. Como é possível gerar energia? Não, o que que é energia pesquisada, né? Como é possível gerar esse tipo, né? Fazer esse tipo de geração, né? Para inserir imagens que representam o processo de geração de energia do tipo que você pesquisou, né? Então, eu pesquisei, fiz uma pesquisa meia boca aqui, ó, de hidrelétrica, coloquei essas imagens aqui, tá bom? Quais os materiais, componentes, instrumentos? Geralmente, ó, eu não coloquei aqui não, né? Mas o que que tem uma hidrelétrica? Hidrelétrica tem uma queda d'água. Hidrelétrica tem uma turbina. Dependendo do tipo de hidrelétrica, você tem uma hidrelétrica a fio d'água, que aí geralmente é uma turbina de bulbo. Você tem uma PCH, geralmente é uma turbina Francis. É um tipo de turbina aí que ela tem uma lâmina. Essa lâmina é variável. Se eu quero mais velocidade, ela pega e move a pá. Se eu não me engano, acho que eu tenho uma animação aqui, vou mostrar para vocês. Né? Aí, por exemplo, se for uma termoelétrica, né? A turbina de uma termoelétrica, pessoal, é diferente, ó. Só para você ver aqui, ó. Ela parece uma colher de sorvete.
É a Pelton, se o nome me falha, é Pelton. Se não me falha a memória RAM, queremos imagens. Temos imagens aqui, galera. Ou essa mesmo, ó. Ó, é semelhante à hidrelétrica, ao da hidrelétrica, só que a da hidrelétrica é chamada de X-Blade, uma turbina Francis, ó. Quer ver? Deixa eu pôr aqui, ó. Tur, turbina Francis X-Blade. Ó, tem umas imagens ótimas aqui, ó. Ó, aqui, ó, a X-Blade é essa daqui, ó. Essa aqui é a arquitetura da turbina Francis. Aí geralmente eles fazem esse caracol aqui, ó. Nesse caracol, aí no meio aqui você põe a Francis, né? Que tem esse tipo de laminado aqui, que é o X-Blade. Aí já da termoelétrica, a Pelton, ó, no caracol, aí geralmente. Quer ver? Deixa eu pegar essa aqui que tá bem. Ela tá, a montagem dela tá bem feitinha aqui, ó. Esses tubos aqui, ó, aí geralmente, por exemplo, na hora que ela gira aqui, ó, essas colheres aqui, ó, aí vocês estão vendo esses bicos aqui, ó, quanto mais bicos eu tiver, esses bicos, né, aí, por exemplo, a termoelétrica, o que que ela faz, né? Ela vai utilizar um tipo de, por exemplo, vamos supor que é uma termoelétrica caldeira, ou uma termoelétrica nuclear aí, e aí as varetas radioativas elas são utilizadas para aquecer a água. Então, no final das contas, né, uma termoelétrica ela utiliza o quê? Um elemento, né? Aí vamos supor uma caldeira flama tubular, que é a mais clássica, né? Que o pessoal utiliza aquele PFB, né? Que é um óleo, né? E tem baixo teor lá de fulgor que chama. Então, basicamente ele esquenta a água, cria o vapor d'água, e aí nesses bocais aqui, ó, esses bocais fazem o giro desse tipo de arquitetura, né? A arquitetura Pelton, né? Aí você tem, nossa, tem várias arquiteturas aqui, ó. Você tem, deixa eu ver, ó, hidrelétrica, a fio d'água, é a bulbo, de bulbo. Ó, a turbina de bulbo, ó. Ó, essa arquitetura aqui, ó, mostra bastante aqui, ó. Ó, e tem até um comparativo aqui, ó. Deixa eu ver se dá para pegar o desenho. Aqui, ó. Essa aqui é uma hidrelétricazinha, né? Uma PCH, por exemplo. Você tem uma queda d'água maior, não é tão, é, não é tão pequena igual essa daqui, ó. A fio d'água. Ela é praticamente. O que que chama fio d'água? É praticamente, ó, você não tem quase que nenhuma descida aqui, ó. O montante, né? Numa hidrelétrica, ó, você tem um montante que tem um reservatório grande. E o jusante, que é a parte que você libera a água aqui, né? Já a fio d'água, não. Ó, o montante e o jusante, eles não têm quase diferença de potencial de altura aqui, né? Então, ó, e ela é chamada tipo bulbo, né? Que parece o bulbo de uma lâmpada aqui, ó, aquelas lâmpadas incandescentes. Então, vocês estão vendo que dentro da hidrelétrica aqui, ó, existe o quê? Uma diferenciação na sua arquitetura. Então, vocês vão. Beleza. Aí, pessoal, tem um material, né? Vocês estão vendo aqui, né? Fora de discussão, existe um material aqui dentro da pasta
Que é? Porque às vezes você vê, por exemplo, igual no Ford Discussão 1, né? Você vem seco aqui, ó, e já começa a responder, né? Agora no Fórum Discussão 2, ó, vocês perceberam, ó, tem uma pastinha aqui, ó, que ela fica logo acima aqui do tópico, né? Então, antes de começar a responder aqui, ó, você vem aqui nessa pastinha aqui no roteiro. Esse roteiro aqui, ó, se você seguir ele à risca, você vai conseguir tirar uma nota boa. Isso aqui eu peguei, isso aqui, como se diz, foi uma apresentação que eu fiz aqui rápida, assim, mequetrefe, só para vocês entenderem aqui como é que é. Aí eu mostrei aqui os vários tipos, ó, eu escolhi a hidrelétrica, né? Só que tem uma hidrelétrica o quê? Ela, né, aí, por exemplo, essa aqui é uma termo, né? A turbina Pelton é característica de uma termoelétrica, beleza. Aquece a água e o vapor da água, ele vai ser o quê? Ele vai ser direcionado aqui, ó, parecendo essas conchinhas de sorvete. Aí já a hidrelétrica, ó, tenho a turbina Francis, que é a mais clássica, com a X-Blade. Eu tenho essa aqui é de bulbo, a fio d'água, né? Então, ó, vamos baixar aqui, ó. Vamos pôr lá no nosso dossiê aqui, ó. Lembra? A gente faz a pastinha aqui. Já vamos botar o roteiro aqui, galera. Para apagar aqui, que senão acaba esquecendo. Então, antes de você iniciar, né? Você pode até escrever lá. Eu já vi alunos que escrevem, né? Que tecem um comentário ali, né? Falando sobre os tipos de usina aí. Porém, né? Você tem que postar, né? A apresentação. Beleza? Então, ó, não esqueça aqui, ó. Vem nessa pastinha aqui, ó, em comunicação, ó, lembrando que as tarefas, atividade um 2 né, a um da SAP 1, a um e a 2 da SAP 2 né, ficam em situação de aprendizagem. Já o fórum, né, fica aqui na aba comunicação, ó, e aí o fórum 1, você já vai lá, escreve, fala sobre Smart Grid, beleza, fechou, e no fórum 2 você vai fazer essa apresentação. E daí você vai seguir à risca esse roteirinho aqui, ó. Professor, para que serve esse roteiro aí? Por exemplo, você trabalha numa empresa, né? Nessa empresa eles te dão, né, algumas tarefas, né? E aí é lógico que você vai utilizar o seu conhecimento de eletrotécnico, né, de engenheiro eletricista e assim por diante. Você vai utilizar o seu conhecimento e, né, e dentro do que tange seu conhecimento, você vai seguir algumas regras. Por exemplo, né, na ANEEL, né, na Agência Nacional de Energia Elétrica, tem um pessoal lá que trabalha fazendo análise de, por exemplo, é só você ir lá vai no canal do YouTube da ANEEL, né? Aconselho vocês fortemente a se inscrever, né, no canal aí da ANEEL. Por quê? Porque eles têm as reuniões públicas aí onde eles fazem o quê? Fazem, por exemplo, a deixa eu ver se eu acho uma aqui. Só uma de exemplo aqui. União. Anel, peraí. Não, eu tenho que ir no YouTube. Se eu for no YouTube, aí dá certo aqui. Então, pessoal, assim, comentando aqui enquanto eu acho aqui o canal, só para vocês entenderem aqui, os funcionários lá da ANEL, você tem os analistas. Deixa eu ir aqui em biblioteca.
ver, reunião dos diretores. Deixa eu pegar aqui uma. Aqui, ó, vamos lá. Ó, isso aqui vamos supor que você é um funcionário lá da Agência Nacional de Energia Elétrica, ó. Aí, ó, 31ª reunião pública ordinária da diretoria. Essas reuniões aí da diretoria é para ver quem que é o corpo diretivo, né? Às vezes um entra de férias, outro não, ó, tá vendo? Ó, reuniões no TIM aqui. Porém, ó, peguei essa daqui, ó, leilão de transmissão, ó, 1/2023, né? Ou seja, é o primeiro leilão. Você tem o quê? Tarefas, por exemplo, eu tenho uma linha de transmissão que vai, sei lá, do Tocantins até, sei lá, tô chutando aqui, o Amapá, né? Então você tem lá tantos quilômetros e daí todos esses serviços aí, por exemplo, por que que você oferece esse leilão aqui de transmissão? Esses leilões de transmissão porque, por exemplo, as terceirizadas, por exemplo, você tem lá tantos quilômetros de uma linha de transmissão de 230 kV. Daí você vai participar do leilão para você pegar a concessão, né, de manutenção e de montagem dessas linhas de transmissão. Então, provavelmente, né, você você já tem contratado ou vai contratar ou tem um canal, né, para isso, né? Por exemplo, eu de vez em quando eu dou treinamento numa escola especializada, né, para eletricista de distribuição, e lá eles dão um curso de, por exemplo, oficial montador eletromecânico. O que que é oficial montador eletromecânico? É esse cidadão aqui, ó. Isso eu já abri aqui já abri o roteiro aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é um vídeo, ó. O pessoal tá. Vê se eu lembro aqui o que que foi. Ah, lembrei. O pessoal aqui, ó, construiu a torre, já tracionaram os cabos de fase. Se eu não me falha a memória, é uma de 138 kV, né? Então, esses leilões aqui, por exemplo, eu tenho tantos quilômetros de uma linha de transmissão e eu preciso, né, oferecer, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela vai oferecer num pregão público, e esse pregão, né, várias empresas vão entrar na competição aí para poder pegar essa concessão de montar essas redes, pode ser de manutenção de uma rede pré-existente, né? Então você tem que contratar, por exemplo, esse daqui, ele é um oficial montador eletromecânico. O que que ele faz? Além de auxiliar na montagem dessa torre aqui, né? Geralmente o pessoal vem com guindaste, o guindaste ajuda a pôr, você monta ela por seções aqui, ó. Você monta no chão, por exemplo, um quarto dela, aí depois que você montou um quarto dela, o guindaste vem e levanta e deixa a torre no local onde ficam os pilares lá, né? Então tem a equipe que vai fazer a furação, a sondagem. a- Primeiro faz a sondagem do terreno, depois da sondagem faz a aplicação dos pilares. Geralmente são 4 pilares. Daí em cima desses 4 pilares, lá no chão você monta mais ou menos um quarto aí da estrutura. Daí o guindaste levanta essa estrutura e você monta aqui embaixo. E você vai fazendo as etapas, né? A etapa de montagem, depois a etapa de tracionamento de cabos. Geralmente você traciona os cabos de fase primeiro. Aí nesse caso aqui, ó, ele estava indo já para a última fase, que é, ó, tá vendo que ele está subindo aqui, ó?
Aqui ele está indo para o cabo mais alto aqui, que seria o cabo o de aterramento, né? Aí, geralmente, na atualidade, o pessoal monta a arquitetura OPGW. O que que é OPGW? Por fora, o cabo, ele é metálico, viu? Deixa eu aqui numa um desenho de uma rede de transmissão aqui, ó. Por exemplo, ó, um cabo de uma linha de transmissão, ele tem essa arquitetura aqui. O que que é isso, professor? Ó, eu tenho, você está vendo, né, o cabo, né, por definição lá, lembra lá em projetos, né, em projetos, e até em eletricidade também, né? O que que é um cabo? É a união de vários fios. Então, você tem vários fios que compõem um cabo de uma rede de distribuição, de uma rede de transmissão e por aí vai, né? Os cabos internos de uma instalação são aqueles bem fininhos, aqueles fios de cobre, né, que o pessoal chama de flexível. Né? Aqui já no caso, ó, você tem a arquitetura, deixa eu até aumentar o desenho aqui, ó. Esse aqui que eu coloquei em evidência é a arquitetura, por exemplo, ó, é o 12/7. O que que é isso, professor? É de comer ou passar no cabelo? O 12/7 quer dizer que eu tenho 12 fios de alumínio na estrutura externa do cabo e 7 de aço. Ele é o famoso, ó, aqui está falando, ó, ACSR, é o alumínio com alma de aço. Esse daqui, esse menorzinho, o 6/1, ele tem 6 de alumínio e 1 de aço, né? É o cabo de alumínio com alma de aço, característico para a rede de distribuição, né? As redes, não só o cabo para baixa tensão, como para média tensão. Cabo nu, cabo protegido, que compõe a rede compacta. Aí já acima dessa arquitetura 6/1, né, que é 6 de alumínio e 1 de aço, aí você tem, por exemplo, eu peguei três exemplos aqui, ó. Tem esse aqui, ó, 18/1, eu tenho 18 fios de alumínio e um fio de aço aqui no meio, né? Já esse, o 12/7, né, tenho 12 de alumínio em volta e 7 de aço. Então você vai tracionar esses cabos aqui nas fases, e aqui em cima, ó, no cabo de para-raios, aí essa arquitetura específica que eu estou mostrando aqui, né, é uma que você tem dois cabos de para-raio, mas geralmente é um ou é um ou é dois, né? Nesse caso é dois. Desse aqui do vídeo, né, que eu tirei aqui de uma o pessoal estava instalando aqui perto aqui de Goiânia, é só um cabo para raio aqui. Aí ele tem uma arquitetura chamada OPGW, é a arquitetura mais nova. O que que é isso, professor? É de comer ou passar no cabelo? A OPGW é o seguinte, essa arquitetura só tem ela aqui no cabo de terra. Aí imagina que esses aqui, esse branco aqui, eles são os cabos, né? Seria a arquitetura do cabo de alumínio, né? Ele tem a mistura, né? O alumínio com aço também. O cabo normal, ou seja, se eu tiver uma descarga atmosférica, essa descarga ela vai fluir pelo lado de fora aqui. Aí ao PGW, o que que geralmente o pessoal faz? Eles colocam uma proteção intermediária aqui, ó, que vai proteger o miolo, né? Nessa proteção intermediária, eles colocam, às vezes ele é um cilindro, né? Um cilindro oco aí de plástico, né? Geralmente ele tem que ser isolante. Então, essa parte intermediária que é isolante, e na parte interna você joga uma fibra ótica. Ué, mas por que, professor? E o Kiko, né? Para que essa fibra ótica aí? Por exemplo, na rede de distribuição aí urbana aí, que a gente vê na rua, vocês já perceberam que tem uma parte lá, a parte mais alta é que fica a média tensão, que o pessoal antigamente chamava de alta, né? Então, vamos fazer de conta, é alta tensão, é a 13,8. Na parte mais baixa, geralmente você tem quatro fios, ou então o multiplex, né? Que aí você teria o quê? Você teria a baixa tensão. Aqui, ó. E até meio que deixei aberto aqui.
Vou pegar a 18 aqui, ó, essa norma aqui, ó, ela fala sobre a rede de baixa tensão, a rede protegida ou multiplex. Essa rede aqui, ó. A multiplex é essa que você tem um cabo alumínio com alma de aço, que é o neutro, né? E você tem os cabos de fase protegido, ó, geralmente um plástico colorido, né? E você tem a rede convencional, ó, por isso que está aqui, ó, rede convencional, todos os cabos, seja o neutro e os de fase, são cabos nus, por isso que eles ficam separados em média, acho que é uns 10, se eu não me engano, dá 10 centímetros de distância entre um e outro. Aí sempre é nessa arquitetura, o neutro é o mais alto, aí você tem fase A, fase B, fase C, ok. Ah, aí você tem esses protegidos, vocês têm o protegido também, que é conhecido como rede compacta. Aí tem uma norma A15 que ela mostra, ó, a arquitetura, ou seja, o tipo de compartilhamento da infraestrutura aqui, ó, de rede de telecom numa rede de distribuição. Então, ó, vou pegar aqui ó, aqui você tem a 13.8, ó, é uma rede nua por essa arquitetura aqui, ó, porque tem essa aqui é aquela madeira verde, a cruzeta aqui, ó. Então ele é 13.8 aqui em cima, mais ou menos, tá vendo? Ó, quando não tem uma cota, quando não tem a unidade de medida, geralmente nas normas de distribuição, a unidade de medida é em milímetros. Então, 1.800 milímetros dá 1,80 m. Então, logo abaixo aqui, ó, a 1,80 m, a distância vertical do centro desse cabo aqui de alumínio com alma de aço aqui, ó, você vai ter a rede de baixa tensão. Aí, se for a rede convencional, aí você tem neutro, fases A, B e C separado. Se for essa daqui, você tem tudo junto, ó. O neutro é o único cabo nu e os outros são protegidos. Por isso que eles ficam entrançados aqui. Ok, professor. E o Kiko? Aqui, ó, você tem o reator aqui, ó, e a parte do braço de iluminação pública. Geralmente, antigamente, lá em 1900 e Guaraná de rolha, o pessoal colocava um isolador de disco aqui a mais, de roldana, desculpa, e daí eles, por exemplo, eles pegavam, vamos supor, a fase A e jogava nesse a mais que eles chamavam de controle. Hoje em dia eles não fazem mais isso, não. Hoje em dia eu já pego um cabo direto ou da fase A, ou da fase B, ou da fase C, e eu alimento o circuito de iluminação pública. Então ele vai estar dentro lá do quadro de equilíbrio de cargas daquele circuito ali, daquela malha de distribuição urbana. Ah, e o que, e o Kiko, professor? Agora, ó, você tem aqui a faixa de ocupação da baixa tensão, então, ó, faixa de ocupação da média, que é esse mais alto, faixa de ocupação da baixa tensão, inclusive o neutro, né, que eles estão ligados em estrela, né? Aqui em cima está em triângulo. Ok. Aqui, ó, faixa de ocupação da iluminação pública. E agora, professor? E essa outra parte aqui, ó? Essa aqui seria a faixa de ocupação que lá em 1900 Guaraná de rolha, quando não existia celular e não existia TV a cabo, era só para telecom, só para telecomunicação. No caso aqui, né, em Goiás, a Telegoiás. Ah, professor, peraí. Então quer dizer que a concessionária de telecomunicação, que hoje ela abrange não só telefonia fixa, inclusive a telefonia fixa hoje, ela é o serviço VoIP, viu? Ele não é mais por central de comutação de circuito. Antigamente, por isso que a ligação era cara, você utilizava um circuito apenas. Hoje em dia, você utiliza o sistema VoIP. E o sistema VoIP, as ligações são multiplexadas, ou seja, eu tenho um tronco telefônico, várias, né, ligações simultâneas, e daí com o demultiplexador, né, o demux. Aí o Demux pega, separa e manda para a residência lá com que ele está ligado lá com o RJ, aquele RJ11, né, que é o de telecomunicação, que tem que antigamente
Aí você tinha um sinal que era de 50 volts, uma portadora. Aí nessa portadora você vai multiplexar o sinal de áudio e enviar para o cliente, né? Aí quando o telefone toca, né? Aí você tem 50 volts com essa portadora levando o sinal de áudio. Porque se você não tiver uma portadora, ou seja, uma onda que tem um sinal, uma amplitude considerável, você não consegue levar o sinal de áudio, né? Ou seja, você não consegue estabelecer uma comunicação com o cliente. Então, aí antigamente, essa faixa aqui era a concessionária de telefonia, ela basicamente ela aluga, ela paga um valor para sua infraestrutura s- ser lotada aqui, ó. Então a gente olha na vista lateral, ó, tem a rede de média tensão, tem a rede de baixa tensão e a faixa de ocupação logo aqui abaixo para telecomunicação. Aí hoje em dia, fibra ótica, né, aquele é o cabo coaxial, né? Que aí você, por exemplo, a antiga NET, que hoje a Claro comprou ela, né? Então eles utilizam, tem um modem especial lá, o Surfboard, que ele pega o sinal de TV, sinal, tudo num cabo coaxial, né? Sinal de telefonia, e aí tudo ali multiplexado dentro daquele aparelho. Tanto que o telefone, hoje, se você tiver a linha fixa, né? O modem seu tem que estar ligado, porque ele vai separar o sinal de internet do sinal de telefonia, né? Embora ele venha numa arquitetura multiplexada lá, num demux. Ah, professor, então quer dizer que na rede urbana e na rural também, né? O circuito aí de telefonia, TV a cabo, celular também, né? Toda a infraestrutura é aqui. Aí tem alguns, por exemplo, ó, esse aqui já é o de fibra ótica, ó. Ó aqui, ó, lembra? Ainda existe esses armários aqui, ó, de telefonia. Aí geralmente você tem, né, eu já dei manutenção a alguns aí da Oi, né, que hoje em dia ela separou, né, foi comprada por todas as concessionárias aí, né? Então você tem geralmente um medidor de energia e o tronco, o armário de tronco telefônico, ele é servido por esse medidor aqui. Então essa infraestrutura está correndo aqui. Aí geralmente você, se eu não me engano, é TOT que eles chamam. Você tem essas centrais aqui, os troncos, né? Eles ficam estrategicamente aí nos pontos da cidade distribuída aqui. Mas a infraestrutura, né? Ou seja, a infraestrutura de rede de energia é alugada para a rede de telefonia e afins, né? Que é a TV a cabo, a de celular e outras infraestruturas aí, né? Agora, na linha de transmissão, igual eu estou mostrando aqui, ele fica dentro do cabo de aterramento, né? Lá em cima, no alto, nessa arquitetura OPGW. Então, você tem pelo lado de fora, ele é um cabo de aterramento normal, que dissipa cargas, né? Dissipa descarga atmosférica, e por dentro que ele tem uma proteção isolante, e por dentro a infraestrutura aí do país, né? De telefonia, ela viaja pelas linhas de transmissão, né? Então, aí imagina você, né, trabalhando aí para a Agência Nacional de Energia Elétrica, você é um analista e você recebe esse empenho, essa tarefa aqui, ó, né? Então, por isso que eu falei, ó, vai lá no canal do YouTube aí e se inscreva aí, ó, participe, assista, ó, tem aqui as dicas aqui, ó, falando dos tipos de bandeira tarifária, sobre a conta de luz. Aqui, ó, 29ª reunião pública ordinária. Aqui, ó, é a reunião aqui, às vezes, para definir o corpo diretor aí, às vezes um tá de férias, não. O meu suplente aqui é o doutor Évilo, não sei lá das quantas. E daí você vai fazer a análise, né, do parque, por exemplo, hidráulico que aquele cliente tem, né? E daí você vai apresentar lá no leilão, né, no pregão lá público, para os interessados. Você vai falar, não, eu tenho uma hidrelétrica aqui, a hidrelétrica Parableiras Dance, que tem não sei quantos megawatts aí de potência.
né? Que ela vai do Oiapoque ao Chuí, e daí você vai o quê? Você vai apresentar os recursos, e daí os licitantes vão dar os lances deles, né? Para eles poder o quê? Pra eles poder ter a concessão aí, né? Dessa. Entendi, professor. Só um minuto, deixa eu só achar aqui um. Ó, inclusive, ó, tem workshops aqui, ó, workshop de inteligência analítica na fiscalização tarifária do setor elétrico. Então, tem curso, mas basicamente você, como funcionário aí da Agência Nacional de Energia Elétrica, você vai o quê? Você vai analisar o parque que o cliente tem, né? Analisar as opções que ele tem aí, ó. E aí você vai fazer, ó, 8 slides aqui, ó. Isso, 8 slides, ó. Não menos e não mais, 8. Primeiro é a capa, inserir um título, subtítulo, se houver o nome do autor, né? Eu coloquei o meu aqui, não, porque eu fiz ele rapidamente, né? Então você tem que pôr padronização, utilize o tema de slide na cor clara, o logotipo da empresa, se houver, você inventa lá uma empresa lá, né? Slide mestre, a fonte do título 48. Você tem que seguir a risca. E essa tarefa aqui, ela não foi tirada assim da cartola, não. Essa tarefa aqui é uma tarefa real mesmo. O pessoal lá da Agência Nacional de Energia Elétrica, literalmente, esse é um dos empenhos que eles fazem lá. Eu só registrar aqui, galera, antes que eu esqueça. Só um minutinho aqui, galera. Só um minuto. Já que a gente finaliza aqui a instrução. Beleza. Antes que eu esqueça aqui, galera. Então, ó, logotipo da empresa, a fonte do título tem que ser 48, né? Aqui, ó, no caso eu coloquei aqui, ó, 22, ó, já tá errado, ó, já, que burro, dá zero para ele, ó, já errei. Então, 48, ó, tá vendo ó, o tamanho das fontes aqui, ó, você tem que colocar acima da imagem, e por aí vai, né? Aí, fonte do subtítulo, se houver, né? Hidrelétrica, deixa eu ver, tipo PCH, né? Pequena Central Hidrelétrica. Aí, nome do autor, ó, tamanho 24. Slide 2, ó, contextualizar o tema desenvolvido no corpo da apresentação, ou seja, você vai o quê? Vai falar o que que é, né? Que tipo de, né? É uma usina hidrelétrica, é uma PCH, você vai explicar aqui, ó. Ó no 3 aqui, ó. Escrever sobre a energia pesquisada, né? Você vai falar melhor sobre ela. Ó. Slide 4 aqui, ó. Como é possível gerar energia através do tipo de energia pesquisada, né? No caso da hidrelétrica, basicamente o quê? Eu transformo energia potencial, né? Eu transformo o quê? Ó, energia potencial hidráulica, né? Ou seja,
energia potencial hidráulica aqui em cinética. Tem uma queda d'água, né? Tem um montante, tem um jusante. Aí nessa queda d'água eu vou ter conversão de energia potencial e energia cinética aí. Essa energia cinética, que basicamente é energia mecânica, vai se converter o quê? Na máquina elétrica em modo gerador, né? A máquina é, girante, né? A estacionária seria o quê? Uma máquina estacionária seria um transformador, né? Que ele fica logo aqui acima, aqui, ó. Então você vai explicar aí. Ó, imagens, né? Coloque imagens no slide 5 aqui, ó, que representam a energia pesquisada aqui, ó, hidrelétrica, ó. Não necessariamente, você até pode pôr no primeiro slide aqui, mas é bom você pôr, seguir as regras aqui, ó. Lembra que isso aqui poderia ser muito bem a instrução, né? Eu mostrando para os clientes, os licitantes ali, né? Mostrando para ele, ó, o que que eu tenho de potencial hidrológico ali para, né, para oferecer. Aí eles vão dar os lances deles, né? Para receber a concessão. Aí, materiais, componentes, tá aqui oponentes, né? Componentes aqui, ó. Componentes, instrumentos, ferramentas, equipamentos, né? Lembra que eu falei, ó, você tem o que? Uma hidrelétrica, você tem a turbina Francis, que tem a X-Blade, e por aí vai, né? Você vai explicando aí, ó. Título desse slide 6, ó, tá vendo? Ó? Do slide do 2 ao 6 aqui, ó. Título, tamanho 32, ó, corpo do texto 28, distribuindo uniformemente entre as imagens, né, com efeito aí de entrada aí, você pode pôr ele aqui de lado aqui, ó, lado a lado aqui, tipo um artigo, né? Pode colocar isso. Conclusão, ó, já vai concluir no slide 7, ó, realizar o fechamento sobre o desenvolvimento, sobre o que desenvolveu, né? Você já falou o que é, qual que é o potencial que a hidrelétrica ou a termoelétrica ou a maré motriz tem, né? Ó, tem a padronização do set aqui, ó. Tamanho da fonte, ó, 32, ó, o corpo do texto 28, texto explicativo, né? Referência bibliográfica, isso aqui é importantíssimo, ó. Slide 8 e último, né? Ó, inserir as fontes aí, ó. Se for de um livro, por exemplo, ó, você coloca aqui, ó, geralmente o nome do autor seria Celso Cunha, geralmente é Cunha aqui, ó, em maiúsculo, ó, Celso Ferreira, né? Gramática para a Língua Portuguesa, ó, segunda edição, Rio de Janeiro, FENEM deve ser a editora aí, ó, de 1975. Se você fez uma pesquisa na internet, ó, aqui, ó, você coloca aqui Brasil, país, aqui, ó, Lei 9.610 sobre direitos autorais, disponível, aí você coloca aqui da onde que você tirou, né, uma das fontes nos 7 slides aí, né, que esse aqui é o 8º, né, um dos 7 slides. Onde você pesquisou? Ah, eu pesquisei no site lá da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, coloca aqui, ó. Aí fala o dia que você acessou, né, o dia e a hora que geralmente só o dia, cara. O dia e o ano que você acessou. Geralmente é nesse padrão aqui, fica lá no último slide, tá bom? Então é isso, galera. Eu acredito que vocês têm subsídios agora suficiente, né, para poder fazer o fórum de discussão 2, tá bom? Aí na próxima aula já vamos iniciar as análises aí da atividade 1, atividade 2, né? 1 e 2 da SAP 1 e não, 1 da SAP 1 e a 1 e 2 da SAP 2, tá bom? Parar aqui o compartilhamento, já deixar renderizando e nos vemos aí na próxima semana, tá bom? Fiquem com Deus e não esqueçam de fazer as atividades aí, tá?